Olá, seja bem-vindo ao Cristo Vivo. Meu nome é Eduardo Tomazini e estou aqui para ajudar você a entender um pouquinho mais as parábolas de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, que é a parábola das bodas do Filho do Rei, que está lá em Mateus 22, de 1 a 14. Então eu vou ler a parábola porque eu acho muito interessante a gente dar uma lida, porque ela tem detalhes importantes, né? Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. E enviou, bodas significa casamento, né? Então ele ia celebrar o casamento do filho, o rei, né? E enviou os seus servos para chamar os convidados para as bodas e não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para seu campo e outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos, né? Até aqui, vou dar uma paradinha, né? Para a gente poder entender que Cristo está falando, obviamente, que o Pai, quer dizer, o Rei é o Pai, né? Nosso Pai Celestial, e que o Filho, as bodas do Filho, é Cristo. Em que todo mundo foi convidado a vir a Cristo, todo mundo é convidado a fazer parte do reino de Deus. E aí então ele está mandando, né, os seus servos, os profetas, os missionários, enfim, das pessoas indo em busca desses convidados para participar do reino de Deus ou para participar do casamento do rei, né, do filho do rei. E aí ele continua, né? Então eles foram em vários lugares, as pessoas não davam atenção, como a gente vê no mundo, né? Pregado aí o evangelho para as pessoas, e nem todo mundo aceita fazer parte ou assistir às bodas, né? Assistir o casamento do filho do rei. Nem todo mundo quer fazer parte do reino de Deus aqui na terra. Inclusive tiveram alguns que até mataram os servos, né? Falando dos profetas que foram mortos naquela época, há muitos anos atrás. E então o Senhor sim ficou muito irado, né, com isso. Então disse aos servos, depois de tudo isso, quer dizer, mandou várias vezes vários servos lá para, né, trazer esses convidados. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E as bodas encheram-se de convidados. Então, aqueles que o rei queria convidar para o casamento do filho não aceitaram. E eu tenho mais o que fazer, vou fazer meus negócios. Outros não davam atenção, outros até mataram os servos, enfim. O evangelho foi sendo pregado para aquelas pessoas que, vamos dizer assim, era da casa de Israel, porque Deus queria primeiro trazer os da casa de Israel, convidá-los primeiro para fazer parte, né, do reino de Deus, para que eles pudessem então levar o evangelho para os outros. Mas infelizmente isso não aconteceu, né? Então o que Deus fez? Vamos levar o evangelho para todo mundo, vamos levar inclusive para os gentios, vamos convidar todas as pessoas. E no meio dessas pessoas haviam pessoas boas e ruins, mas elas foram convidadas e elas aceitaram o convite, né? E o rei, no versículo 11, né? E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de bodas. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste de bodas? E ele emudeceu, ele ficou quieto, né? Não falou nada.
Disse então o rei aos servos: amarrai-lhe os pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muito interessante isso que aconteceu aqui, né? Então, vamos falar um pouquinho, né, dos detalhes que são importantes nessa parábola. Então, foram convidadas todas as pessoas, entre bons e maus, enfim, o Senhor mandou, né, o rei mandou falar, convidar todas as pessoas, mas vieram no meio, né, ali estavam todos os convidados, encheu lá, tinha bastante convidados, e o rei então foi dar uma olhada nos convidados. Quando o rei chegou e viu um dos convidados que não estava trajado, não estava trajando, né, as vestes das bodas, que eram umas vestes que eles davam para os convidados. Ele não estava vestido com ela. Ele tinha recebido, mas ele não usou por rebeldia. Então ele foi expulso das bodas, ele foi expulso do casamento. E aí então o Senhor termina, né, falando: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E foi isso que aconteceu nessa parábola. Os servos saíram, pregaram para um monte de pessoas, e todas as pessoas que já haviam sido, né, previamente, né, havia um convite para elas, e foram lá e falaram: vai ter o casamento e tal, você está sendo convidado, mas as pessoas não deram atenção, enfim. E aí a gente então percebe que muitos foram chamados, muitos, mas somente poucos foram aqueles que realmente foram lá, foram escolhidos. Naquela época havia uma tradição, né, que o anfitrião da festa, no caso ali do rei, né, e o seu filho, que tinha lá o banquete do casamento, fornecesse roupas para os convidados. Essas vestes de bodas eram túnicas simples e discretas que todos os participantes usavam. Dessa maneira, a posição social política era eliminada. Então não tinha essa de ser melhor, mais bonito, mais feio. Todo mundo usava a mesma roupa. E todas as pessoas no banquete podiam se relacionar como iguais. Olha que interessante. As pessoas que foram convidadas no caminho para ir ao casamento não teriam tempo ou meios para procurar trajes apropriados em preparação para o evento. Assim, o rei provavelmente ofereceu aos convidados roupas do seu próprio guarda-roupa. Todas as pessoas tiveram a oportunidade de usar roupas da realeza. Olha que interessante. Então, os convidados que viriam, aqueles primeiros convidados, iriam usar essas roupas que eram trajes normais de casamento, né? Mas eram roupas simples, todo mundo igual. Só que como eles não vieram, foram convidadas pessoas, eles não vieram com as roupas, né? Porque esses convidados, eles foram convidados, mas não vieram. Então eles não trouxeram as roupas deles. E como essas pessoas que foram convidadas no meio do caminho ali e tal, e o que aconteceu? Elas não tinham roupas, elas não estavam preparadas, porque elas não sabiam que ia ter o casamento. Elas foram convidadas para o casamento assim de sopetão, né? De última hora, e então elas não tinham roupas. E o que o rei fez? Ele falou: vamos dar roupas do nosso guarda-roupa para eles. Quando o rei entrou no salão, então todo mundo recebeu roupas apropriadas, mas roupas até mais bonitas, né? Mas quando ele entra no salão do casamento, ele observou o público e imediatamente ele percebeu que um convidado visivelmente não estava trajando, usando, né, a roupa do casamento. O homem foi trazido até o rei e ele lhe perguntou: amigo, como entraste aqui não tendo veste de bodas? E ele emudeceu. Interessante, ele ficou quieto, né? Porque ele estava errado, né? Ele não sabia nem o que dizer. Em suma, o rei perguntou: por que você não está usando a roupa de casamento apesar de tê-la recebido? O homem, obviamente, não estava vestido da maneira apropriada para a ocasião especial, e a frase emudeceu indica que ele não tinha nenhuma justificativa plausível, né? John O. Reed, ele é um autor cristão, ele disse assim: observou que a recusa do homem em usar a roupa de casamento demonstrou um evidente desrespeito pelo rei e por seu filho.
Ele não estava simplesmente sem a roupa do casamento. Na verdade, ele escolheu não usá-las. Com rebeldia, ele se recusou a se vestir de maneira apropriada para a ocasião. A reação do rei foi rápida e decisiva. Amarrai-lhe os pés e as mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. O julgamento do rei em relação ao homem não teve inicialmente como base a falta de uma roupa de casamento, mas no fato de que, na realidade, o homem estava determinado a não usá-las. Então foi realmente por rebeldia. O homem desejava ter a honra de participar do banquete de casamento, mas não queria seguir a tradição do rei. Ele queria fazer as coisas à sua própria maneira. A falta de roupas apropriadas revelou sua rebelião interna contra o rei e suas instruções. Então, interessante isso, né, que aconteceu. Essa rebeldia, ele não tinha roupa, mas ele recebeu as roupas lá, e aí ele sentou-se lá, mas ele foi rebelde, não quis usar as roupas, não quis seguir as tradições do rei. O convite para o banquete de casamento é a escolha de participar do banquete, e a escolha de participar do banquete estão relacionadas, mas são diferentes. O convite é destinado a todos os homens e a todas as mulheres. Uma pessoa pode aceitar o convite e comparecer ao banquete, e ainda assim não ser escolhida para participar porque não possui a roupa de casamento apropriada da fé para a conversão no Senhor Jesus Cristo e na sua graça divina. Portanto, temos tanto o chamado de Deus, todo mundo é chamado, né, por Deus, quanto a nossa resposta individual a esse chamado. Então eu tenho a liberdade de escolher de ir ou não. Eu sou convidado, todo mundo é convidado, mas eu posso dizer sim ou não para ir ou não às bodas. E por isso que está dizendo, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então são aqueles que vão, aceitam o convite e ainda quando chegam lá, vão usar as vestes que o rei, como tradição, dava aos seus convidados. Ser ou tornar-se escolhido, né, quando muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, ser ou tornar-se escolhido não é uma condição exclusiva conferida a nós. Na verdade, você e eu, em última análise, podemos escolher ser escolhidos por meio do exercício justo de nosso arbítrio moral. Em nossa atarefada vida diária e na comoção do mundo contemporâneo em que vivemos, podemos ser distraídos das coisas eternas que mais importam ao darmos prioridade ao prazer, à prosperidade, à popularidade ou à proeminência. Nossa preocupação a curto prazo com as coisas deste mundo, então é esse que é o problema, nós estamos tão preocupados com as coisas deste mundo que deixamos as coisas mais importantes para lá. E com as honras dos homens, então nós estamos preocupados com as coisas deste mundo, com as honras dos homens, que pode nos levar a comprometer nossa primogenitura espiritual por muito menos do que um guisado de lentilhas. Então, muitas vezes é isso que acontece. O que Jesus Cristo, nosso Salvador, disse aqui com essa parábola? Que você, eu, fomos convidados para participar das bodas, mas nós precisamos estar vestidos de acordo com essa ocasião tão importante. E o que é estar vestido com essas roupas? É aquilo que a gente aprendeu agora há pouco aqui. Com as roupas da nossa decisão de ter fé em Jesus Cristo, de aceitá-lo como nosso Salvador e viver os seus mandamentos, viver as suas leis, de estar comprometido com as coisas de Deus e não com as coisas do mundo. Isso faz com que nós sejamos não apenas chamados, mas escolhidos. Então, seja um escolhido por vontade própria. Você foi chamado, você está sendo chamado, mas seja um escolhido através do seu arbítrio moral, através da sua decisão
de ter fé em Jesus Cristo e de guardar os seus mandamentos. Te vejo no próximo vídeo.